Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Vinícius. Ó, já estou gravando. Boa noite, professor. Vamos começar então, né? Já está no horário. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, vamos começar então. Já deu o horário aqui. Deixa eu colocar meu slide. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, professor. Sim. Sim? Maravilha, então. Pessoal, então, dando continuidade aqui à aula, semana passada nós terminamos com um vídeo, onde o vídeo evidenciou o quê? A história da administração, né? E conforme vocês podem ter visto no vídeo, o vídeo mostrava, né, como que a administração se desenvolveu, como que ela chegou naquilo que é hoje. Então vocês viram que a administração ela é uma ciência. E a ciência, ela vai o quê? Se adequando, se adaptando, né? A administração não começou de uma única vez. Ela foi se adaptando. Até no vídeo, não sei se vocês lembram, mostrou o desenho de um elefante. E esse elefante, ele foi sendo o quê? Montado, né? Por quê? Foi se estudando a administração para chegar naquilo que ela é hoje. E ainda se estuda, né? Ainda ela está passando por um processo de mudança. Não só a administração, qualquer área, né, pessoal, do conhecimento, ele passa por mudanças, por adaptações, por desenvolvimento. E a administração é a mesma coisa. Ela está passando por isso, como vocês viram no vídeo. E conforme o vídeo mostrou, existem vários pesquisadores, várias pessoas que estudaram a administração. E é o que nós vamos estudar a partir da próxima disciplina, tá? Da próxima matéria, é o que nós vamos estudar. Cada historiador, cada pessoa que desenvolveu e contribuiu para o que a administração tem sido hoje. Tá ok, galera? Beleza? Então aqui eu termino esse tópico, né, esse capítulo. Eu vou passar para vocês, só para relembrar, um resumo do que a gente estudou nesse capítulo, tá? E aí, na próxima semana, ou se der tempo ainda hoje, né? A gente já começa um assunto novo, tá, pessoal? Vamos lá, então. Ó, galera, então o que a gente viu nesse tópico, tá? Para fechar o assunto aqui dessa parte da disciplina. Primeiro, a administração, ela constitui uma importante atividade em nossa sociedade pluralista, que se baseia no esforço cooperativo do homem por meio das empresas. Então, como vocês podem ver, a administração, ela está num processo de desenvolvimento, né? Toda empresa, ela precisa de um gestor, de um administrador, toda, seja ela pequena, média ou grande, com a questão da competitividade, esse pluralismo, né, na sociedade, de vários tipos de perfis de clientes, perfis de empresas, né? Elas precisam de alguém que a administre. E, pessoal, uma empresa, quando ela começa pequena, e qual que é a ideia? A ideia é que ela cresça, se desenvolva. Se eu não tiver uma gestão profissional, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Muitos empresários até conseguem alguma coisa por sorte, né? Ó, tentou aqui, deu certo, mas não há um planejamento, não há um estudo. Por quê? Porque muitos empresários desconhecem essas coisas, né? Então, é necessário um profissional que faça a gestão das empresas, principalmente quando elas começam a crescer, que aí elas começam a virar aquele elefante que mostrou no vídeo, né? Elas começam a ficar muito grande. E uma única pessoa, ela não dá conta de administrar, seja uma grande empresa ou seja várias unidades desta empresa. Então é complicado. Então por isso que ela é uma atividade importante, é através de uma boa gestão que você consegue oferecer emprego para as pessoas. Por quê? Porque a empresa fica aberta. Vocês viram que com a pandemia, eu já falei aqui, muitas empresas fecharam, não conseguiram se manter, né? E empresas do mesmo setor ficaram abertas. Por que ficaram abertas?
Muitas tiveram o quê? Uma gestão profissional, tá? Começou pela questão do capital de giro. O que é o capital de giro, pessoal? Alguém sabe me dizer? O que é o capital de giro? É o quanto mais ou menos a loja vale, não é, professor? Os produtos dela. Na verdade, capital de giro não seria bem isso, Lucas. O capital de giro é aquilo que a empresa tem naquele momento, que ela pode utilizar naquele momento. Então, por Então, no exemplo. caso, são em produtos. Oi? No caso, é em produtos. Na verdade, em dinheiro mesmo, tá? Ah, É o que então é ela. o caixa da loja. Pode ser o caixa, pode ser o que ela tem investido em banco, né? É aquele dinheiro, por exemplo, ó. Vamos supor que você é funcionário de empresa? Ah, professor, eu sou o dono da minha. Você é dono da sua. Então você tira uma renda lá, né? Eu acredito que você tira essa renda mensal, é isso? Isso. Perfeito. Então, você tem aquele dinheiro que você tirou mensal. Vamos supor que você não tem nenhum dinheiro guardado, tá? Então, o dinheiro que você tirou no final do mês, né? Como proprietário, como funcionário, é o teu capital de giro. É o que você tem naquele momento para usar o dinheiro, para investir, tá ok? Então, uma empresa hoje organizada, ela tem um capital de giro, ela tem um capital que dá sustentabilidade para ela caso ela perca a receita dela, caso ela não tenha entrada de dinheiro. Você entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu guarde meu dinheiro no banco, né? E chegou a crise e eu fechei as portas, tá? Então eu tenho aquele dinheiro para me manter até eu resolver a situação da crise, tá? É um dinheiro que eu posso estar usando e que vai me auxiliar, me ajudar até eu conseguir fazer com que o meu negócio dê continuidade. Professor, Oi, boa noite. boa noite. É tipo nós lá, né? A gente tem as receitas durante a safra, né? Depois da entre safra, a gente não tem receita, né? A gente não. Aí a gente tem que pagar o funcionário, tem todos os encargos a pagar, mas aí é o fluxo de caixa que paga, né, professor? Exatamente, o teu capital de giro, Isso, o né? capital que fica, né, para poder pagar Retido. durante esse tempo, né? Exatamente. É aquilo que eu falo, você vai fazendo um pezinho de meia, vai guardando. Se acontecer uma eventualidade, você está preparado. Então, o que aconteceu com a pandemia? Muitas empresas não tinham esse capital de giro, né? É aquela coisa, elas recebiam dinheiro, muitos são empresários, não são administradores, né? Vou pegar o caso do Lucas aí, ele ganha o dinheiro da empresa, tem a empresa dele, entra o dinheiro e eu não sei como que ele faz, mas tem muita gente que não é administrador, é empresário. Todo o dinheiro que entra, ele praticamente gasta, né? Ele não reinveste na empresa, ele usa para o seu bem-estar, para comprar um carro, comprar roupa, trocar, talvez melhorar a tua casa, e esquece de investir na empresa, porque ele acha que o dinheiro da empresa é só dele, né? E é um erro comum que a gente tem no mercado. E na verdade, pessoal, uma parte desse dinheiro tem que ficar reservado, ainda mais se acontecer uma eventualidade como essa crise. Então, muitas empresas tinham esse capital de giro para poder investir agora até a coisa melhorar. E vocês viram que até hoje não melhorou, né? Até hoje a situação está complicada, embora bem melhor do que no começo da crise. Só que é o seguinte, é aquilo que eu falei antes, muitos ramos conseguiram se manter. Por quê? Ó, eles tinham um capital de giro aí, sei lá, de 2, 3 meses, né? Eles poderiam se manter durante 3 meses e você poderia pagar funcionário, pagar fornecedor nesse período, pagar os seus tributos, suas dívidas, né? Então você tinha esse dinheiro para fazer isso mesmo não entrando receita. Só que nesse momento, o que você tinha que fazer? Você tinha que bolar estratégias, bolar ideias para que a sua empresa não fechasse. Então, o que muitas empresas fizeram? Foram para a internet, algumas mudaram a forma de trabalhar, começaram a fazer entrega, começaram a trabalhar delivery, muitas mudaram até o ramo, né? Olha, eu vendia comida, eu passei a vender, sei lá, suco, né? Eu passei a vender produtos para outros tipos de clientes.
Então, muita gente acabou se adaptando com a crise. E de que maneira? Usando esse capital de giro. Esse dinheiro que ele tinha reservado para essa eventualidade, igual o Márcio colocou. Né? Você vai, eu tenho obrigações, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar fornecedor, e aí? Como que faz? Né? Então, se você não tiver um capital de giro, só depender da receita da empresa, você fecha. Então, por isso que uma empresa organizada, ela faz um capital de giro. E aí vocês podem perguntar, Cleiton, mas esse capital de giro, ele deve ser feito para quantos meses? Então, eu tenho que ter dinheiro para manter a minha empresa quantos meses? O que vocês acham? Quantos meses esse capital de giro tem que manter a empresa? Eu, na minha, pelo menos 1 ano. Eu acho que sempre, professor. Mais alguém? 1 ano, professor. Legal. Olha, se você conseguir ter um capital de giro para 1 ano, parabéns. Eu tiro o chapéu para você. Muito bom. Seria interessante. Quanto mais tempo, melhor. Só que é o seguinte também, pessoal. Se você deixar um dinheiro parado de 1 ano, também não é uma boa estratégia, né? Porque o dinheiro, você sabe que a poupança rende pouco, né? Então. E o dinheiro vai revalorizando, né, professor? Oi? O dinheiro, ele valoriza, né, muito. Exatamente. Apesar que agora nós estamos tendo, assim, agora com a pandemia, a inflação aumentou, né? Mas quando não estávamos com a pandemia, a inflação era muito baixa. Então, você não perdia tanto assim, né? Agora sim, agora você começa a perder um pouco mais. Mas mesmo assim, um gestor, ele tem que saber investir, tá? Você tem que ter um capital de giro, mas tem que saber investir. O que a gente coloca numa consultoria, que nem quando eu dou consultoria, o que eu falo para os meus clientes? No mínimo 3 meses você tem que ter de reserva, tá? Porque se acontecer uma crise, você tem 3 meses para se manter e você tem 90 dias, que são 3 meses, para desenvolver estratégias. Ou no máximo 6 meses, tá? 6 meses de capital de giro ou no mínimo 3 meses de capital de giro. Porque aí você tem tempo hábil de ter que fazer uma reestruturação, mudar o seu negócio para não fechar as portas, tá? Então, essa que é a estratégia. É aquilo que eu falei para vocês. Quando veio a pandemia, eu faço locação de apartamento. Eu tive que parar de alugar porque eu alugo por temporada. Eu não alugo definitivo, né, para morar. E durante esse tempo que eu fui usando meu capital de giro, porque eu tinha que pagar... eu não tenho, assim, funcionário, eu tenho prestador de serviço. Então, como eu não estava alugando, eu não tinha que pagá-los, tá? Mas eu tinha que pagar condomínio. Condomínio eu tinha que pagar sempre, né? A taxa mínima de energia, água não, porque a água já vem junto com o condomínio. Mas a energia vem a taxa mínima, eu tinha que pagar, isso não parou. E o condomínio é caro, o condomínio é praticamente... É como se estivesse pagando um funcionário, né? Então, pessoal, o que eu fiz? Eu fiquei 1 mês aí pensando, porque eu não queria alugar definitivo, né? Não é a minha ideia. E esperando que talvez a crise desse uma minimizada. Quando eu percebi que não iria, eu comecei a divulgar o apartamento para locação definitiva. E aí, eu tenho 2, né? Eu levei 15 dias para alugar, definitivo. E o outro eu levei 1 mês e meio para alugar. Então, nesse período que eles ficaram parados, o que eu fui fazendo? Eu fui usando o meu capital de giro. Então, eu fui usando esse capital de giro para manter. Só que você aluga fácil, né? Não é difícil alugar. E aí eu aluguei definitivo até o começo desse ano, até o mês de março, abril, eu aluguei ele definitivo. Aí depois eu parei de novo, né? Eu tinha feito o contrato, eu parei para voltar à locação por temporada, que é o meu objetivo. Então, pessoal, você tem que bolar estratégias e ideias. Você não pode parar o seu negócio. Você é gestor. Então, você tem que saber usar o capital de giro e você tem que também saber utilizar estratégias diante de uma crise. Você não pode esperar acabar a crise, né? Obviamente que a gente achou que ia acabar rápido. Só que vocês viram que não acabou até hoje, agora que está minimizando, mas pode ser que ela piore com essas novas cepas, né? Que estão aparecendo aí do corona. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, esse capital de giro, obviamente, se você quiser guardar o dinheiro de 1 ano de empresa, tudo bem. Mas eu não aconselho os meus clientes.
eu aconselho no máximo 6 meses e no mínimo 3 meses, tá? Porque é o tempo suficiente para você se manter e bolar alguma ideia, alguma estratégia para você se manter, tá? E muitas empresas até cresceram nesse período. Vocês entenderam, pessoal? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, senhor, tranquilo. Entendeu? Então, perfeito. Então é isso, viu, galera? Então você tem que ter uma reserva. Essa reserva é o teu capital de giro. Você tem que ter numa eventualidade em algo que aconteça aí, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu comigo no ano passado, né? Antes da crise, no ano retrasado, antes de começar a crise da pandemia, o meu apartamento ele está no 3º andar. E estava tendo uma infiltração que saía dele e pegava o apartamento de baixo. E o rapaz que morava embaixo, ele fazia meses que ele não ia. E o meu apartamento começou a encher de água embaixo, estragou as paredes, estragou a pintura, estragou cama do apartamento de baixo, estragou guarda-roupa, era tudo móveis planejados. Vocês terem uma ideia, eu tinha uma reserva, óbvio, né, que era meu capital de giro, eu tive que indenizar o dono do apartamento. Vocês terem uma ideia, foi mais de 5 mil reais que eu tive que indenizar o apartamento de baixo. Então, você nunca sabe quando vai acontecer uma eventualidade. Então, você tem que ter um capital reservado para essas eventualidades, tá? Porque senão você pode correr o risco de ter um problema aí e até ter que fechar a empresa, ok? Beleza? Ô, professor, Oi. mas esse capital de giro, dependendo do administrador, ele pode ter uma aplicação para ele também, né? Para fazer esse dinheiro render, né? É isso que eu te falei. Obviamente, por exemplo, você não vai poder investir em ações. Por quê? Porque ações ela é investimento a longo prazo. Se você investir e tirar o dinheiro antes do tempo, ao invés de ganhar, você vai perder. Então, o que você tem que buscar no mercado? Você tem que buscar investimentos que você pode tirar o dinheiro a curto prazo. O risco menor, né? Não é nem risco menor. É para você evitar de perder mesmo, tá? Porque vai que você precisa, né? O dinheiro. Então, você pode pegar esse capital de giro, você pode colocar na poupança, que é o menos indicado, tá? Você pode ter outros investimentos que você pode estar conversando diretamente com o seu gerente do banco, né? Para ele te dar umas informações, ideias de onde você pode colocar esse dinheiro para não ficar lá parado e tendo pouco rendimento. Oi. A previdência. A previdência, depende do modelo que você usa, tá? Tem aquele modelo de previdência que se você tirar o dinheiro, resgatar antes da hora, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, essa forma aí não compensa, no caso de você quiser tirar o dinheiro a curto prazo. Então, você vai ter que pegar aquela modalidade que você vai pagar imposto toda vez que você depositar, entendeu? Então, eu também não vejo como uma forma interessante para quem quer guardar o capital de giro. Eu acho que existem outras maneiras aí mais interessantes. Essa da Previdência é só se você também querer a longo prazo. A curto prazo eu não vejo vantagem, entendeu? Ok, Tem pessoal, essa é a minha... Quando eu fiz, eu pagava na parcela que contava, entendeu? Uhum. E eu cancelei com 7 meses. Eu cancelei o contrato e rendeu. É porque assim, não é que ele rendeu, você vai pagar o imposto de renda daquilo ali, e muitas vezes o que você pagou de imposto é menor do que o rendimento, tá? Então você vai ter uma proporção que você ganha, mas não é a melhor forma se você for utilizar a curto prazo, tá? A ideia da previdência, como o nome já fala, é uma previdência, tá fazendo o quê? Para a hora que você aposentar, você ter aquele dinheiro. Então, por isso que ela é uma ideia a longo prazo e não a curto prazo, tá? Por isso que eu não sugiro que seja feito, tá? Mas é uma opinião que eu tenho e que eu não indicaria para um cliente meu, a não ser que fosse a longo prazo. Entendeu? Entendeu. Perfeito, maravilha. Pessoal, continuando então, ó, segundo ponto que nós estudamos também nesse tópico, tá? Foi o seguinte, ó. A tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio de quem?
pessoas, para se obter o quê? Melhores resultados. Em qualquer tipo de empresa humana, organização humana, busca-se o alcance de determinados objetivos com eficiência e eficácia. A administração dirige o esforço dos grupos organizados. Então, pessoal, quando a gente fala de gestão, a figura mais importante dentro de uma organização é o papel do líder. Por quê? Porque você precisa lidar com pessoas. E é a liderança que vai conseguir fazer com que essas pessoas comprem a ideia da empresa, busquem os objetivos da empresa e busquem resultados para a empresa, pessoal. Aí muitos podem falar, mas professor, se o funcionário não buscar resultados, ele mesmo vai perder, porque a empresa pode fechar, ele pode perder o emprego. Sim, pessoal, é verdade. Mas olha só, é muito mais fácil você conseguir arrumar um emprego do que você ter uma empresa e falir uma e ter que abrir outra. Então, a proporção é muito diferente. Então, muitas vezes, o funcionário, ele não tem essa responsabilidade, ele não veste a camisa, porque ele sabe que ele sai dali, ele pega um outro emprego, né? Por mais que demore um pouco, mas ele consegue. Agora, você fechar uma empresa e depois tentar abrir uma outra, ixi, aí são outros 500. Vocês sabem a burocracia que é abrir, o investimento que tem que ser feito no começo, não é fácil, não é simples, pessoal. Então, por isso que tem que ter líderes dentro das empresas. E muitas vezes nós temos chefes. Então, é o papel do líder que vai fazer a diferença dentro de uma organização e fazer com que a empresa se desenvolva, tá? E a gente sabe que ainda, por enquanto, né, talvez no futuro, tudo vai ser feito por máquinas, a inteligência artificial, que se fala tanto, né? Mas, por enquanto ainda, nós dependemos das pessoas, do ser humano. Então, nós precisamos de líderes que consigam fazer um trabalho em time, tá? E não em equipe. Equipe já é coisa do passado. A ideia agora é trabalhar em time, tá? Essa é uma diferença gritante. Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Perfeito, então, maravilha. Então, essa foi a segunda questão que a gente estudou, tá? Nesse tópico. Vamos para a terceira. O conteúdo da administração varia conforme a teoria considerada. Para a administração científica, eram os métodos e processos de trabalho de cada operário. Para a teoria clássica, a administração envolve previsão, organização, direção, coordenação e controle do trabalho realizado em toda a empresa. Para a teoria de relações humanas, a administração deve buscar os melhores resultados por meio de condições que permitam a integração das pessoas nos grupos sociais e a satisfação das necessidades individuais. Galera, é o que nós vamos estudar a partir de agora. São as teorias da administração, né? Vocês viram, inclusive no vídeo que eu passei aula passada, onde nós começamos? Com a administração científica. Quem era o responsável? O Taylor, Frederick Winslow Taylor. Lembra? Ele começou aí a administração científica. De que maneira, pessoal? Ele ia numa indústria, ficava sentadinho ali, vendo os operários trabalhar. E o que ele analisava? Ele analisava o quanto que as pessoas perdiam tempo, desgastavam e não conseguiam ter uma produtividade, uma produção adequada. Então ele começou a estudar o tempo que a pessoa perdia para buscar uma ferramenta, o tempo que ela perdia para ficar levantando e agachando, porque isso cansa, né, pessoal? Chega uma hora que você está desgastado. Então ele começou a analisar esses movimentos dos funcionários. Então, a partir do momento que ele verificou isso, ele começou a mudar a posição do funcionário para trabalhar. Ele começou a colocar o material próximo ao funcionário para ele não ter que sair do seu local de trabalho e ir buscar o material. Então ele começou a colocar o material próximo a esse funcionário, na mão do funcionário, para que ele não perdesse tempo e não ficasse cansado, tá? Então o Taylor, ele passou a estudar isso. Ele estudou também que o homem é um fator econômico, ou seja, a pessoa, quanto mais ela ganha, segundo o Taylor, né, mais ela trabalhava, mais ela se dedicava. E a gente sabe que não é bem assim, né?
Mas, na época, essa foi a ideia do Taylor. Quanto mais você paga um funcionário, mais ele vai produzir, tá? Então, ele pensava nisso, tinha que se pagar bem, né? Então, essa foi a teoria da administração científica de Taylor, que nós vamos estudar em detalhes. Depois dessa teoria, pessoal, veio a teoria clássica. O que a teoria clássica colocou? Colocou a questão não da área operacional, mas da área administrativa. Era necessário ter uma gestão, ter uma coordenação, ter uma supervisão, ter uma direção na empresa. Por quê? Porque se você não tiver um líder, não tiver alguém à frente, a empresa ela vai ficar perdida. Ela não vai ter um caminho para ir. Então é necessário alguém para colocar esse caminho para as pessoas, para descrever como que é esse caminho da organização. Ou seja, que caminho nós queremos seguir e aonde nós queremos chegar. Então, a administração clássica, ela foi desenvolvida por Fayol. O Fayol começou a estudar essa área organizacional, administrativa dentro da empresa. Na administração científica, o Taylor, ele analisava a parte operacional, a produção. E o Fayol, a parte administrativa. Vocês estão vendo como uma coisa vai casando com a outra? Um olhava o operacional e o outro a área administrativa. E eles têm dependência. Então, cada um vem contribuindo, né, pessoal? Aí depois nós temos o quê? A teoria de relações humanas. Tanto Taylor como Fayol, eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com os métodos. A empresa tem que produzir, né? Só que eles não tinham uma preocupação com o ser humano. E aí vem a próxima teoria, que é a teoria de relações humanas, tá? Nessa teoria, ela foi desenvolvida, né? Buscando o quê? O desenvolvimento das pessoas, uma preocupação maior da empresa com as pessoas, tá? Porque não havia essa preocupação com as pessoas. Então, a partir daí, você começa a ter a teoria de relações humanas, que vai ter uma preocupação maior com o ser humano, coisa que não havia na administração científica e nem na administração clássica. Tudo bem? E aí a coisa foi. Aí vão ter mais teorias que depois a gente vai estar analisando. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tá aí tranquilo, professor. Perfeito? Então tá bom. Isso aqui foi o que a gente conseguiu ver, né, nesse tópico. Depois, para fechar, quarto ponto. O objetivo da administração é atividade organizacional. Inicialmente, o seu objeto era simplesmente a atividade da fábrica, ou seja, a preocupação era só em produzir, produzir, produzir. Depois se estendeu às empresas industriais, ou seja, não é só produzir, eu tenho que administrar. Então aqui já começa a envolver as duas coisas. E mais adiante, a todo tipo de organização humana, ou seja, depois, como eu já falei para vocês, a preocupação com o ser humano e não somente com produzir, quantidade, resultado, dinheiro, né? Passando gradativamente a envolver também o intercâmbio entre as empresas e os seus ambientes. Então, depois dessa análise da teoria humana, qual foi a próxima preocupação? A relação da empresa com o ambiente. Que ambiente que é esse, pessoal? O ambiente externo, né? Então, a empresa, ela sofre consequências do ambiente externo. Então, uma crise, ela vai influenciar uma empresa. O teu fornecedor, ele pode influenciar a tua empresa. Vamos supor que ele te venda uma matéria-prima de baixa qualidade. Você vai ter problema na venda dos produtos. Ele pode vender uma matéria-prima de excelente qualidade. Opa, você vai ter um produto de qualidade. Só que junto, né, eu preciso casar esta qualidade do produto, esta compra do produto, ao valor que você paga. Se você pagar muito caro na matéria-prima, você vai ter um preço de venda caro também. E isso vai inviabilizar que você consiga vender. Então, vocês estão percebendo como que cada ator desse mercado vai influenciar? Outro ator é o cliente. Vocês sabem muito bem que o cliente influencia muito, né? Quais são as necessidades dele? Quais são os desejos dele? Qual que é o perfil do meu cliente para eu poder atendê-lo como ele quer? Então, pessoal, o cliente, ele, que é do ambiente externo, ele interfere no ambiente interno. De acordo com a necessidade e o desejo do meu cliente,
eu vou ter que atender. E eu vou precisar reestruturar a empresa para atender. Nesse ambiente, nós temos também o quê? A economia. A economia ela vai influenciar a empresa também. Por quê? Se a economia estiver bem, a empresa vai bem. Se a economia estiver mal, a empresa também vai mal, porque ela acaba perdendo consumidores. Se a economia está mal, é porque as pessoas estão desempregadas, as pessoas não estão tendo dinheiro, então, obviamente, que elas não vão comprar, né? Ou vão comprar pouco. E aí você vai ter problemas na hora de vender, tá? A concorrência também influencia as empresas, né? O que a gente tem que analisar como administradores é que o concorrente, ele é um ator que vai favorecer você a melhorar. Compreende? Porque quanto melhor for o teu concorrente, melhor você terá que ser. Então, por isso que muita gente olha o concorrente como algo negativo. E nós temos, como gestores, ver como algo positivo. Porque é ele que vai fazer você sair do lugar. É ele que vai tirar você da acomodação. Muitas empresas se acomodam. Muitas empresas não melhoram. Por quê? Porque não tem concorrência. A partir do momento que você tem concorrente, as empresas acordam para o mundo. Então, o ambiente externo, ele influencia a empresa. E a empresa tem que se adaptar a essas mudanças que acontecem no ambiente. E vocês viram com a pandemia o quanto que as empresas se adaptaram, né? Não só nós, né, como pessoas, seres humanos, como também as pessoas jurídicas, que são as empresas, tiveram que se adaptar nesse momento. Então, uma das qualidades do ser humano, das empresas, é essa adaptação, é se adaptar a esse novo ambiente, tá? E essa adaptação, ela é contínua, pessoal. A mudança, vocês podem ver, não para. E com essa crise atual, a tendência é que as mudanças passem a ser cada vez mais rápidas, principalmente diante da tecnologia, que muda muito, e as empresas têm que se adaptar. Então, vocês estão percebendo o quanto que é importante o gestor para administrar tudo isso? Porque senão a empresa fica para trás, né? E aí o teu concorrente vai lá e toma o teu lugar, tá? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Alguma dúvida aqui, galera? Tranquilo, senhor. Perfeito. E para fechar, né, pessoal, a última questão que nós abordamos aí nesse capítulo. A administração na sociedade moderna tornou-se vital e indispensável. Então, vocês estão percebendo que a figura do gestor, ela é necessária. Não é à toa que tem tantas vagas de emprego aí. Só que a pessoa tem que ser boa. Tem muita gente que acha que só por ter um diploma, ela já está empregada. E não é assim, pessoal. O mercado tá carente? Tá. Mas de gestores, bom. Gestores com diploma tem de monte. Mas tem muita gente ruim no mercado. E eu vou ser sincero, hoje em dia, pessoal, gente ruim não consegue emprego. Desculpa aí. Então não adianta pensar que você vai ter um diploma que você está empregado, que você não está. Tá? Hoje em dia a concorrência é grande e as empresas querem pessoas capacitadas, que deem resultado. Se você não der resultado, tchau. Foi um prazer. Tá? Então é necessário isso. Em uma sociedade de empresas, que é a nossa, na qual a complexidade e a interdependência das empresas constituem um aspecto crucial. A administração avulta como um fator-chave para a melhoria da qualidade de vida e para solucionar problemas mais complexos que afligem a humanidade de hoje. E vocês estão passando por isso. Vocês viram que essa pandemia ela é muito complexa, né? A gente não sabe aonde vai chegar. Cada vez esse vírus está mudando e as empresas elas não podem ficar fechando as portas, elas têm que se manter abertas. E aí, como que faz isso? Então eu dependo da figura de um gestor. Por quê, pessoal? É através do gestor, do líder, em conjunto com os colaboradores, para ter o quê? Estratégias, para ter ideias. E a gente poder o quê? Fazer com que a empresa continue. Né? Então, se a gente não tiver essa colaboração, essa participação de todos, as empresas acabam tendo problemas. E tem muita empresa que você tem chefe, você não tem gestor. E eles não sabem lidar com o ser humano. Eles não sabem lidar com o colaborador. E aí, obviamente, que você não vai ter essa ajuda do colaborador. E a empresa vai fechar. Nós temos muitas empresas em que o colaborador tem má vontade. Ele não foi preparado, a empresa contratou aquele colaborador que não tem, né, um nível de ensino, conhecimento.
E aí, obviamente, você vai ter pessoas mal amadas, né? Pessoas mal-humoradas, pessoas que só estão ali para ter o salário no final do mês, mas não estão comprometidas com a empresa. E aí, desculpa, né? Não adianta que não vai dar resultado mesmo. Então, galera, esse que é o papel da gestão. É fazer com que todos venham trabalhar com o mesmo objetivo, que é assumir o papel da sua responsabilidade diante da empresa e diante do ambiente. E assim atingir os resultados. Então, esse tópico que eu acabei agora foi para a gente ter analisado esses pontos. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido sobre esse tópico, tá? E fico à disposição aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, dúvida, ou acrescentar alguma coisa na minha explicação. Ô professor, o que o senhor falou aí, né? Hoje cada dia a gente está aprendendo, né? A gente aprende todo dia, né? Hoje mesmo, a gente tem, sabe, sempre aqueles colaboradores que são mais polêmicos, né? Uhum. E geralmente são esses que dão mais trabalho. E hoje mesmo eu estou refazendo tudinho, mostrando qual que são as competências que ele tem que ter para cada cargo, e a gente abre o salário. E a gente tem 3 faixas de salário por cargo. 80% do salário, 90% e 100%. Justamente esse que está reclamando, ele está acima de 100%. E aí ele começa a se comparar aos outros, mas eu faço mais que os outros e tal. Aí eu voltei, né? Lembra que o senhor falou hoje? O bom colaborador, é aquele que tem 70% é comportamento, né, professor? Perfeito. Aí uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, você tem tudo para mudar de faixa. A hora que tiver a vaga, você vai participar da vaga. Não é que você vai para a vaga, você vai participar. Mas o seu comportamento, cara, não é o que a empresa quer. Aí ele começa a jogar a responsabilidade para a liderança, que não aumenta o salário dele, mas não, a gente tem o programa. E isso foi falado várias vezes, sabe, professor? Que ele tem um plano de carreira, mas volta a falar de novo, esses caras é complicado. E é difícil para a gente, professor, não sei nas outras organizações, como é difícil você fazer um desligamento num colaborador. O RH, olha, cara, falar para você, é difícil, hein? E vai ficando cada vez mais difícil. Porque aí você fala, a gente quer colaborador aqui dentro que trabalhe feliz, venha contente, renda, multiplique o seu conhecimento. Aí o cara fala, não, mas eu sou bom, eu faço mais coisa. Cara, é complicado, hein, professor? É que eu acabei de falar agora, Márcio. Aqui, ó, no item 3, ó. Deixa eu ver se é o item... Não, no item 2, ó. A tarefa básica da administração é fazer o quê? Lê para mim aí, Márcio. Fazer as coisas por meio das pessoas, com melhores resultados. Perfeito. Então, você está vendo aqui que a gente depende das pessoas, não tem como correr. Seria muito bom, né, se a gente, obviamente, não dependesse do outro. Infelizmente, ou felizmente para alguns, né, tem gente que gosta de trabalhar assim. Mas o ser humano é muito difícil. É o que eu falo sempre. Se você tem uma fazenda e você tem gado, tem animais, você geralmente manda e eles obedecem. É bem diferente de ter uma empresa, onde você não vai ter animal ali trabalhando, você vai ter pessoas, seres humanos. Apesar que alguns parecem com animal, né? Mas, brincadeira. Mas a verdade é que você vai ter seres humanos. E é difícil entender, né? O ser humano, ele é complicado, ele é complexo, né? Ele é muito complexo, ele é difícil. Então, você vai ter que saber lidar com ele. E é aquilo que eu falo, viu, gente? É óbvio que nenhuma empresa fica contratando um funcionário para mandar embora. Só que a empresa também, muitas vezes, Márcio, a própria empresa falha nesse ponto. Por quê? Primeira coisa que uma empresa tem que ter para o colaborador novo que está entrando, são os procedimentos. É tipo ter um manual. Ó, aqui funciona assim. Tá? Então você já está sabendo quais são as regras. Não está feliz? Você já vaza agora. Antes de passar os 3 meses aí comprobatórios. Então você já verifica, é isso mesmo? Tal, não é? Beleza. Você vai ter que atender as regras. Então muitas empresas, elas não têm uma norma, um manual para entregar para aquele colaborador novo que está começando a empresa. Então muitas vezes ele não sabe mesmo como a empresa funciona, né? Falta esse papel inicial de socialização.
né? Vocês vão aprender em gestão de pessoas, na disciplina, como trabalhar, pelo menos a parte técnica do ser humano, tá? Então, essa é uma parte técnica. Você ter uma norma, um regulamento, para que esse funcionário saiba o que a empresa pode fazer, o que ela tem e como esse funcionário tem que se adequar. Não deu certo? Aí depende da empresa também. Tem empresa que quer apostar, então ela tem que preparar esse colaborador. Tem empresa que já dispensa. Só que você ficar dispensando, vocês sabem que é um gasto a mais. Então, muitas vezes, o RH acaba segurando para evitar esses gastos, né? Que muitas vezes acaba não compensando, de repente até dar uma chance para esse funcionário para ver se ele muda. Mas mexer com gente, Márcia, é algo difícil. E por isso que vem essa questão que eu bato sempre. O papel do líder. O líder, ele tá ali para isso, para lidar com outras pessoas, saber conversar. Só que é o seguinte, pessoal, você tenta uma vez, tenta duas vezes, não deu certo, é aquilo que eu já falei, uma batata podre, ela estraga todo o saco. Se você deixar também um colaborador que nunca está satisfeito, sempre está reclamando, nunca tá bom, esse cara vai contaminar os outros. Ou se ele não contaminar, os próprios colaboradores vão acabar descartando ele do grupo. Então, automaticamente, ele vai ser descartado. É o famoso funcionário poça d'água, que você vê e desvia, de tão chato que é. Então, nós temos muito poça d'água dentro das empresas. Então, que muitas vezes os próprios colegas acabam eliminando ele. E ele chega a um ponto que ele não suporta mais ficar ali e ele sai. Tá? E tem momentos que a empresa vai ter que fazer isso, não tem jeito. Ficou claro, Márcio? Alguma coisa a mais? Não, professor, tranquilo. Tá? Então é isso, mexer com gente é complicado em qualquer área, não é fácil, não. E eu que eu diga, né? Eu sou professor, eu mexo com gente de manhã, tarde e noite, né? Dando aula. E você vê cada coisa que é complicado. Nossa, difícil mesmo. Vocês terem uma ideia, ó, terça-feira passada, foi terça-feira, eu estava dando aula presencial, e eu estava falando sobre a China, né? E a pessoa não aceitou o que eu falei da China. Nossa, ela levantou da sala. Eu estava dando aula presencial, tá, pessoal? Em alguns lugares já voltou a aula presencial. E eu estava dando aula presencial e a pessoa levantou e não aceitou. Falou que era fake news, que era mentira. Aí eu tentei debater, né? Aí a pessoa não quis, não. Ela saiu da sala de aula. Aí eu falei, pô, cada gente difícil, né? Você tá conversando de boa e a pessoa, em vez de... Ó, a minha opinião é diferente, a minha opinião é essa. A pessoa não, ela resolveu atacar, né? Infelizmente tem pessoas que é assim. E você tem que fazer o quê? Você tem que ter um jogo de cintura, né? Você não pode se deixar levar pelo que o outro fala, porque senão você vai perder a razão. Não é fácil, não. Pessoal, alguma questão aqui, dúvidas, perguntas? Tranquilo, senhor. Perfeito? Então, pessoal, como vocês sabem, toda vez que eu termino um tópico, eu vou dar uma atividade, tá? Avaliativa, para verificar se vocês entenderam mesmo, né? Estão sabendo. Então, eu vou explicar a atividade e daqui a pouco eu coloco, então, no Classroom e vocês terão um prazo aí para poder entregar essa atividade, tá ok? Deixa eu abrir ela aqui para explicar. Vocês vão responder, é um case, né? Vocês vão responder o case e vão colocar lá no Classroom. E aí, assim que vocês terminarem, se der tempo hoje, a gente corrige. Se não der tempo hoje, a gente corrige na próxima aula. Pessoal, vocês estão vendo aqui o trabalho ou não? Estudo, caso, pensamento do futuro. Perfeito, é esse mesmo. Professor, você vai mandar no Class? Isso, eu vou... E primeiro eu vou explicar. A hora que eu terminar aqui, aí eu vou colocar no Classroom. Vou abrir como atividade para vocês entregarem, tá bom? Tá, senhor, pode me mandar o convite no Class, que eu ainda não tenho a sua matéria lá. Ah, tá bom. Eu coloco do grupo da sala novamente. Pode deixar, tá? Deixa eu explicar então, galera. Estudo de caso pensando no futuro, tá? São 5 da tarde. Ah, desculpa, gente. No caso de vocês, é o e-mail institucional. Eu tenho que colocar o e-mail institucional e aí vocês vão receber o convite. No caso, quem falou comigo aí, você já tem e-mail institucional? Já, professor, minha conta é 16.632. Tá. Você tem meu WhatsApp? Tenho, quer que manda lá? Isso, manda lá, porque aí eu já coloco você daqui a pouco aqui, tá bom? Vamos lá então, galera. Valeu.
Estudo de caso pensando no futuro. São 5 da tarde e o inspetor Almeida vai indo para o hotel, depois de um dia no centro de treinamento na matriz do banco. Ele está achando que sua vida profissional vai sofrer uma grande transformação. Quando Almeida começou a trabalhar como inspetor no banco, há 15 anos, a profissão já era bem diferente do que é hoje. Naquele tempo, os inspetores faziam visitas periódicas às agências ou eram chamados pelos gerentes, ou enviados pelos inspetores-chefes, para fazer inspeções de rotina ou resolver problemas. Seu trabalho consistia basicamente em procurar e evitar irregularidades. Por isso, os inspetores eram vistos como emissários da administração central, que viviam caçando coisas erradas. Tendo sido funcionário, Almeida sabe que os funcionários não gostavam dos inspetores e os temiam. Lógico, né, pessoal? O inspetor é aquele que está inspecionando o trabalho do outro. Ninguém gosta, né? Você está ali trabalhando e o outro ali te avaliando, verificando e principalmente achando erro, né? Então, esse era o trabalho aqui do Almeida no passado. De uns tempos para cá, o banco passou a treinar os inspetores para serem menos fiscais e mais parceiro dos funcionários. Dentro das diretrizes da qualidade total, os inspetores deveriam orientar os funcionários para fazer as coisas certas da primeira vez, de maneira a seguir corretamente os procedimentos do banco e trabalhar para a satisfação do cliente. Então, vocês estão percebendo que mudou o foco. Ao invés do inspetor ficar inspecionando o trabalho, ele tinha que ser um parceiro do funcionário. Ou seja, olha, você errou? Beleza, então ó, é assim que faz certo. É dessa maneira que tem que fazer, né? É óbvio que o funcionário não pode persistir no erro, mas o inspetor está ali para auxiliar. Então muda a visão. E deixar claro para o funcionário que ele está ali devido ao cliente. Quem paga o salário do colaborador não é a empresa, é o cliente. Se não tem cliente, não tem salário. Tá? Agora o banco está propondo o que Almeida acha uma revolução. Ele vai trabalhar praticamente sem chefe, monitorando as agências da sua região através de um computador portátil. O computador vai lhe dar acesso a todas as operações e ele poderá detectar as irregularidades à distância. Então, é o uso da máquina, né? Do computador, do celular, auxiliando as pessoas no trabalho. Essa que é a ideia aqui. Ou seja, é a tecnologia entrando em cada atividade, em cada trabalho. Porém, como as operações são muito numerosas, ele deverá ser capaz de selecionar aquelas que pareçam fugir dos padrões normais para determinadas agências. Por exemplo, depósitos muito elevados em agências de pequeno movimento devem ser pesquisadas. Antes, o inspetor só descobria essas operações quando visitava a agência ou quando o gerente chamava. Agora, ele deverá ser capaz de criar seus próprios critérios de análise e decisão, de modo a descobrir problemas que indiquem a necessidade de orientação ou correção. Então, vocês estão vendo aqui que antigamente, né, ele só ia descobrir o problema quando ele estava na agência como inspetor. E agora, com a tecnologia, se acontecer um depósito muito alto numa pequena agência, ele já vai ficar sabendo. E ele vai ter que tomar uma decisão, né? Por que que entrou tanto dinheiro assim? Quem que é o cliente? Da onde surgiu esse dinheiro, tá? Então ele tem que ficar esperto. Além disso, ele deverá ser dono do seu próprio tempo, de sua programação de visitas e de suas tarefas. Ele deverá ser capaz até mesmo de escolher as tarefas e realizar. Enfim, ele deverá ser seu próprio administrador e depender menos do inspetor-chefe da sua região. Aliás, no treinamento de hoje, os chefes insistiram nesse ponto. Até mesmo um dos diretores do banco esteve presente, dizendo que a cultura da autogestão deve substituir a cultura da subordinação em sua empresa. E assim, no caminho para o hotel, Almeida vai pensando nas mudanças no seu trabalho e na sua vida profissional. Então, vocês perceberam aí que, antigamente, o Almeida dependia do superior. Agora não, é ele que vai fazer a autogestão. Ele é o dono do seu próprio negócio, mesmo sendo um funcionário.
ele vai administrar a sua própria profissão. Ele vai ter mais independência, só que ao mesmo tempo ele vai ter mais responsabilidade. Se ele errar, agora, antigamente poderia ser a culpa do superior dele, agora não. Agora o problema é com ele. Ele terá que resolver. Então, vocês estão vendo que muda a cultura dentro de uma empresa. E é isso que acontece geralmente. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse case aqui, pessoal? Entenderam? Entendi, senhor. Alguém não entendeu aí? Tranquilo? Fácil, né? Ó, e você... Oi. Eu não entendi porque cortou quando você leu. Não escutei quase nada. Nada, nada, nada? Nada. Ó, eu vou tentar resumir, depois você dá uma lida, tá? E Tá se bom. cortar de novo, você me avisa. Na verdade, aqui o case mostra uma mudança. Antigamente, era um inspetor, né, de banco, em que ele tinha que fiscalizar os funcionários. Agora não. Agora ele vai ser o próprio administrador. Ele não vai ter ninguém acima dele. Ele vai ter que continuar fiscalizando, mas de uma maneira diferente, aonde, ao invés de ficar procurando erro, ele vai auxiliar os colaboradores a evitar esses erros. E caso errem, ele vai ter um apoio do inspetor. Tá? Então já muda isso daí. Outra coisa que é a autogestão. Ele vai ter que administrar o próprio trabalho dele. Antigamente ele tinha um superior que tinha toda a responsabilidade caso ele errasse. Agora não. Se ele errar, a responsabilidade é dele. Então ele tem que administrar a sua própria carreira, a sua própria profissão. Tá? Então ele começou a pensar nessas mudanças. O que vai acarretar para a profissão dele, para ele? Será que é bom? Será que é ruim? Tá? Então é isso que descreve o case. Ficou claro? Você entendeu? Sim. Ah, perfeito. Mais alguém aí, galera? Tem alguma dúvida? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Os demais, tranquilo também? Tranquilo, professor. Perfeito. Então, pessoal, vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. São 3 perguntas apenas. Primeiro, que mudanças irão ocorrer no trabalho e na vida profissional de Almeida? Quem será seu chefe de agora em diante? Segundo, que novas habilidades o Almeida deverá adquirir? O que vocês acham? E terceiro, quais são as causas dessas mudanças? Analise. Travou, hein? Travou. Ih, ele caiu. Acho que travou para todo mundo, né? A internet dele caiu. Pessoal, tá me ouvindo agora? Agora sim, senhor. Agora sim. Eu acho que é a internet minha aqui que deu uma... O senhor começou a Vamos falar, lá. travou. Ah, então eu vou explicar de novo. Então vocês não entenderam nada das perguntas, né? Até a primeira e a segunda, a hora que começou a última terceira. faltou. Ah, na terceira. Então tá bom. Vamos lá para a terceira. Então eu vou explicar de novo. Se cair, vocês dão um grito. Pessoal, vocês estão vendo a tela ou não? Ah, não, tem que compartilhar. Não. Peraí. Não, deixa eu senhor. compartilhar. Parou de compartilhar aqui, peraí. Eu acho que foi minha internet que deve ter dado um piripaco. Vamos lá, vou explicar a terceira, então já vou dar um tempinho para vocês. Pessoal, a terceira é o seguinte: quais são as causas dessas mudanças? Então, o que está levando essas mudanças no mercado de trabalho, nas empresas? Analise-as à luz dos conceitos que foram debatidos neste tópico. Tudo bem? Alguma dúvida? Senhor, só nessa analise à luz dos conceitos, como assim, senhor? Não... Assim, analise conforme o que você aprendeu nesse tópico. Tá? Ah, tá. Então, você vai analisar esse tópico, o que foi falado, né? E eu tô falando dele desde antes das férias, hein?
A gente só terminou agora, mas a gente começou antes das férias. Então, desde quando eu comecei a falar, vocês vão pensar, analisar. Quem não tem os slides, eles estão lá no Classroom, tá? Vocês podem pegar lá para analisar. Se alguém quiser trocar ideia com outro colega, fica à vontade, tá? Lembrando que vocês terão que fazer e colocar no Classroom, tá? Eu vou abrir aqui o Classroom para colocar. Ah, deixa eu aproveitar. Professor, Oi, você pode mandar o arquivo lá no grupo da sala? posso Fica mais também. fácil para responder. Posso também. Deixa eu aproveitar já o colega que não está aqui. Passa para mim agora, pode falar aí que eu já vou colocar você. A minha conta é 16.632, professor. 16.632? Isso. Perfeito. Ó, já mandei o convite. Como que é teu nome? Vinícius, já chegou aqui, professor. Já chegou, Obrigado. ó, Vinícius de Lima Cabral, tá? Já está disponível aí para você. Você já pode estar usufruindo aqui do Classroom. Pessoal, então eu vou colocar a atividade agora e já coloco também no grupo da sala. Pessoal, vocês conseguem entregar hoje? Eu acho que sim, professor. Então tá bom, vou colocar com o prazo para hoje ainda, hein? São só 3 Mas confirma com perguntas. todo mundo aí. Eu falei por mim, vai que não. Eu vejo o pessoal, professor. E os demais, consegue fazer hoje? Consegue, né, galera? Ficou mudo, professor, não sei não. Hein? Vamos deixar para hoje, vamos deixar para hoje. Eu vou tentar, professor. Isso, eu gostei da palavra mágica, tentar. Ó, então toda atividade vale 10 pontos, tá, galera? Ó, a data de entrega, então, eu vou colocar para hoje, até às 21 horas. Prontinho, quem quiser pegar no Classroom pode pegar, e eu vou mandar no grupo agora. Beleza, professor. Professor, pode sair? Podem ficar à vontade. Quiser sair, tá, pessoal? Eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco eu chamo vocês no grupo. E quem terminar, ô Márcio, você terminando, você já dá um toque aí também. Ah, tá. Na hora que terminar, volta para aula então, professor. Ou pode ficar aí, porque vai que você demora demais, eu faço chamada e aí você vai ficar com falta. Faz o seguinte, vocês têm que voltar até as 20h50, que é a hora que eu vou fazer chamada. Tá? Galera, eu vou só fechar a câmera aqui, mas qualquer dúvida podem me chamar que eu estarei aqui. Tá? Bom trabalho aí para vocês.
E aí, galera, terminaram? Como que tá aí? Professor, tô terminando a 2. Ah, então tá jóia. Perfeito. Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Valeu. Professor, Boa noite. ô professor, boa noite. Na 3, a segunda pergunta lá. É tudo o que a gente viu até aqui nesse tópico? Deixa eu ver qual que é a segunda. Pera aí um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Não, a 3, a número 3 já, só que tem duas perguntas nela. A segunda pergunta. Na 3. Quais são as causas dessas mudanças? Na segunda, analise-as à luz dos conceitos debatidos nesse tópico. Essa segunda parte não é uma pergunta. Ele coloca que, ao responder, você vai se basear naquilo que foi estudado nessa matéria. Entendeu? Ah, tá. Tranquilo, valeu, professor. Falou, brother. Professor, enviado. Ô, maravilha, Lucas. Vamos lá, galera. Vocês terminaram também ou não? Já podemos corrigir?
Ainda não, professor, estou na terceira. Então tá, então vamos aguardar aí mais alguns minutinhos, então. Beleza. Pessoal, até agora, quem que entregou aqui, ó, foi o Lucas, o Osmir, o Vitor e o William, tá? Esses 4 já entregaram o trabalho. Já vou enviar já, professor. Só tô... Perfeito. Beleza.
Eu acabei, professor, não tô conseguindo enviar. Não? Travou aqui, deixa eu ver se eu consigo enviar. Ó, Márcio, teu nome tá aparecendo normal aqui, mas só que não veio mesmo o trabalho. Qual que é o e-mail, professor, do senhor? Não, é no Classroom, tá? Meu tá travando, não tô conseguindo não. Pera aí. Ó, o da Jennifer entrou agora também. E aí, galera, conseguimos corrigir ou ainda não? Tem alguém que não terminou? Todos terminaram? Podemos corrigir então? Bem, se não responder é porque sim, né? Já terminaram, né? Então vamos começar a correção, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Senhor, você pode ver se o meu chegou? Deixa eu ver. Ó, do Márcio chegou, do Vinícius chegou. Chegou sim. Beleza, obrigado. Maravilha. Podemos corrigir então, galera? Tranquilão então? A Jennifer chegou. Já tá lá. Pessoal, é 8h46, né? Vou fazer vamos ter que deixar para a próxima aula mesmo. Não vai dar tempo de corrigir nada aqui. Faz assim, ó. Quem não entregou ainda, então tem tempo. 8h50 eu vou fazer a chamada. Aqui 4 minutinhos, então. Já vou abrir no sistema aqui para. Chegou aí, professor? Chegou. Chegou sim. Tá ligado. Para ajudar, tô numa cãibra aqui do caramba. Meu Deus. Eu sei, é coisa de idade. Você vai ficando velho. Faz parte, senhor. Quem manda ficar velho? Vai, velho. Acabar, viu, professor? Ô, Márcio, você não toma colágeno, não?